Teoria da arquitetura. Marcos Vitruvius, Leon Battista Alberti. A arquitetura do Renascimento se divide em dois períodos. Primeiro período, século XV, Florença, estilo mais leve e simples. E segundo período, século XVI, Roma, estilo mais rico e grandioso, a Alta Renascença. Os tratados arquitetônicos publicados no Renascimento italiano nos séculos XV e XVI nos mostram os estudos teóricos e a prática de projeto realizados por grandes mestres da arquitetura do passado, que se refletem em suas bases até os dias atuais. Esse trabalho tem como objetivo fazer uma comparação dos dois principais expoentes da arquitetura renascentista, Marco Vitruvio Polião, de 70 a 25 a.C., Tratado de Arquitetura Libre Decent, e Leon Battista Alberti, 1404 a 1472, Tratado de Reedificatória, sobre a arte de edificar. O Tratado de Leon Battista Alberti, publicado em Florença em 1486 por Niccolo di Lorenzo Alamanni, coincide com a data de publicação do Tratado de Vitruvius, editado em Roma por Giovanni Sulpicius. Apesar de haver uma distância de quase 15 séculos entre a feitura de ambos tratados, a publicação simultânea deu para o leitor renascentista a impressão de contemporaneidade entre ambos. O Tratado de Vitruvius teve ampla disseminação no século XVI, na medida em que possibilitou uma interpretação filológica de antiguidade clássica, especialmente das ruínas romanas, enquanto o de Alberti teve por objeto um método de concepção que permitiu a construção, não a reprodução, de uma nova linguagem em arquitetura. Dividido em 10 volumes, o Tratado de Vitruvius descreve o ofício do arquiteto, condenando práticas clientelistas e equívocos sobre a arte edificatória, com o objetivo de registrar as matérias essenciais de cada gênero de edificação, detalhando questões de base sobre as diferentes tipologias e exemplificando-as. Os 10 livros contemplam os seguintes conteúdos. Livro 1, sobre os conhecimentos necessários à formação do arquiteto. Livro 2, sobre os materiais e a arte de construção. Livros 3 e 4, sobre os edifícios religiosos. Livro 5, sobre os edifícios públicos. Livro 6, sobre os edifícios privados. Livro 7, sobre os acabamentos. Livro 8, sobre hidráulica e distribuição da água. Livro 9, sobre gnomônica nas edificações. Livro 10, sobre mecânica e os princípios das máquinas. O Tratado Alberti também é dividido em 10 livros segundo os princípios arquitetônicos compostos de 3 partes: Utilitas, livros 2 e 3, Firmitas, livros 4 e 5, Venustas, livros 6 a 9. Livro 1, o delineamento. Livro 2, a matéria. Livro 3, a construção. Livro 4, edifícios para fins universais. Livro 5, edifícios para fins particulares. Livro 6, o ornamento. Livro 7, o ornamento de edifícios sagrados. Livro 8, o ornamento de edifícios públicos profanos. Livro 9, o ornamento de edifícios privados. Livro 10, o restauro das obras. No entanto, as semelhanças entre ambos os tratados praticamente se esgotam nestas divisões por livros, data de publicação e breve referência aos referidos operadores, chegando mesmo Alberti a afirmar que a sua intenção é apresentar a sua obra numa linguagem acessível, na medida em que o texto de Vitruvius não pode sequer ser entendido, pois este, ao se expressar em latim, mais parecia o que fazia em grego e vice-versa. A abordagem de Vitruvius sobre as origens da arquitetura, a que Alberti alude no prólogo, mas não cita de forma explícita, distingue os dois tratados, num uma visão mítica, no outro uma ordenação disciplinar. Para Vitruvio, os homens viviam como animais na floresta, mas puseram-se em fuga devido a uma tempestade. Ao retornarem, descobriram a utilidade do fogo, inventaram a linguagem, descobriram a vida em sociedade e utilizaram essa capacidade para realizarem abrigos diversos. Por último, construíram a primeira cabana primitiva e inventaram a simetria, isto é, o advento da proporção.
Vitruvius, além de descrever os sabores imprescindíveis ao arquiteto, ressalta ao longo do texto as qualidades e virtudes necessárias ao exercício profissional. Libertude, arrogância e avareza, características que ofuscariam os verdadeiros valores da arte. O arquiteto deve sempre buscar pela máxima qualidade e perfeição da obra, uma vez que este sim seria o seu maior bem, as ciências do preceito. Neste contexto, a prática de clientelismo, o oportunismo profissional e os valores ligados ao acúmulo ilimitado de fortuna são duramente criticados pelo autor. O arquiteto deve zelar pela dignidade e boa fama, uma e outra inseparáveis da competência na arte, a qual não se esgota na habilidade técnica, mas requer o domínio da ciência, o aprendizado de muitas disciplinas e várias erudições. Para Vitruvius, a arquitetura é ordenação, ou seja, relações entre as medidas dos membros do edifício, proporção do conjunto, simetria, eleição de unidades modulares que unem os elementos e o feito harmonioso do conjunto resultante destas relações. Disposição, euritmia, ou seja, relações entre os módulos das colunas e o seu espaçamento, assim como dos outros elementos do edifício. Proporção. A simetria é efetuada pela proporção, que por sua vez é obtida pela subordinação dos membros a um módulo, cujo parâmetro é o corpo humano. Conveniência e agenciamento. Esse último refere-se à funcionalidade, configurando os ambientes em espaços e usos, sendo que o momento do agenciamento acontece de acordo com diversos usos, para os patriarcas, para a riqueza, para a celebração. No livro 2 do Tratado de Vitruvius cita 3 atributos da arquitetura: firmitas, utilitas e venustas. Firmitas é assegurada quando as fundações são levadas até o solo firme e os materiais sabiamente selecionados. Utilitas, quando o arranjo das partes é perfeito e não apresenta obstáculos ao uso, e quando cada classe de edifício é designada a sua orientação conveniente e apropriada. Venustas, quando a aparência da obra é agradável e elegante, e quando seus membros estão em proporção devida de acordo com os corretos princípios da simetria. O edifício, no entanto, terá a qualidade de solidez quando a profundidade dos alicerces tiver atingido as camadas mais rígidas do solo e quando a escolha criteriosa de todos os materiais for adequada. Terá utilidade quando se chegar a uma disposição correta e sem impedimento do uso dos espaços e a sua distribuição vantajosa e adequada entre as regiões de acordo com o seu gênero, e o da beleza, quando o aspecto da obra se mostrar acolhedor e elegante, quando as dimensões dos elementos mantiverem justas as relações de proporção. A partir da associação entre a excelência da arte e os princípios de simetria e decor, ou seja, a consumação dos atributos de harmonia e beleza consoante as regras de proporção e a conveniência dos demais elementos considerados justos, Vitruvius descreve os 3 gêneros de construção legados pela Grécia e seus vínculos com a poesia clássica. O autor detalha, em síntese, a origem, as proporções e os aspectos singulares das colunas dórica, jônica e coríntia. Sobre as colunas dóricas, descreve a singeleza das formas da coluna em comparação com a beleza nua do corpo masculino, ambas a demonstrar firmeza e vigor, razão por que convinha associá-la aos templos de Minerva, Marte ou Hércules. Quanto às colunas jônicas, faz referência à delicadeza e esbelteza feminina, e por isso convinha aplicá-la a templos de Diana ou Dionísio. E quanto às colunas coríntias, remete à delicadeza virginal das donzelas, de tal forma que templos ornados de flores e voluntas deveriam ser destinados a Vênus, Flora ou às ninfas. Contudo, vai além da ordenação triádica helenística e inclui um 4º gênero, as das colunas toscanas, que não necessariamente se afasta do espírito clássico. Tal inclusão estava prejudicada não só pela ausência de entablamento completo na ordem toscana, mas também pela discordância com o critério poético musical grego. Vitruvius, na arquitetura privada, introduz importantes conceitos sobre beleza, ornamento e conveniência, comprometendo os estudos da simetria com respeito às prescrições do decor. Elabora a partir das questões da conveniência ou do decoro, tipologias privadas associadas aos diferentes níveis sociais.
Aqueles de fortuna modesta não necessitam de grandes e luxuosos vestíbulos. Escritórios ou átrios, os que estão envolvidos com produtos do campo, não necessitam de espaços luxuosos, mas de estabelecimentos adequados à conservação. Aqueles cujo ofício é cobrar impostos públicos ou emprestar dinheiro devem edificar ambientes refinados e protegidos. O grupo formado por advogados e reitores convém construir amplos e elegantes espaços para bem receber a clientela. Já aqueles que se dedicam à magistratura devem construir vestíbulos reais, átrios e bosques com muitos passeios, dignos a sua majestade. Devem também ter boas bibliotecas, porém menos luxuosas do que as dos edifícios públicos. A utilidade, utilitas, será discutida nos vários edifícios citados por Vitrúvio. Nas cidades, a divisão dos seus espaços em seu interior, a utilidade se faz primeiramente na escolha do lugar, que deve ser salubre e elevado, livre de neblinas e geadas, em regiões temperadas e observando a natureza ao redor. Depois de muradas, a cidade segue-se a divisões das áreas entre as destinadas às praças, a orientação das ruas, segundo os pontos cardeais, de uma forma conveniente, para os ventos serem habilmente desviados das ruas. Se frios ferem, se quentes entorpecem, se úmidos enfraquecem. Definido o arruamento e praças, são estabelecidas áreas em função dos recintos sagrados, do foro e dos demais lugares comuns. Os espaços destinados aos templos são atribuídos aos deuses e daí a sua posição e localização da cidade. Para Albert, firmitas, utilitas e venustas são conferidos de um significado dinâmico, preenche uma função estrutural e seu papel é construtivo. Firmitas trata da construção e dos materiais que devem obedecer às leis da mecânica e da física, como também aquelas da lógica imposta pela mente humana. Utilitas diz respeito à prática conveniência, está sujeito às leis que governam o modo como os indivíduos se organizam em sociedade. Venustas, beleza como fonte de prazer. Para Albert, a beleza não está em uma parte, mas no conjunto de uma obra íntegra. Albert propõe 4 categorias para a beleza: beleza intrínseca, universal, beleza contingente, ornamentada, acrescentada, orgânica, naturalista e dogmática, cultural. A estética dogmática prende-se com a arquitetura enquanto linguagem e está ligada à noção de ornamento. Leão Bautista Albert considera fundamental a proporção entre as partes e o todo de maneira a que o resultado seja útil e belo. Segundo ele, quanto mais de perto se imitar a natureza e mais completa esta for, mais próximos estamos do conceito de perfeição, que só pode ser atingido através das leis de proporção. A proporção surge então como um elemento essencial na determinação da beleza. Introduz-se aqui a definição de beleza orgânica, a correta adaptação de um edifício ao seu fim. Ela provém de uma consinitas idêntica à do animal, cuja harmonia das partes é criada pela natureza, de acordo com as suas necessidades. Tal como no animal, todas as partes no edifício estão estritamente relacionadas entre si, a ponto de se poder perceber facilmente as relações métricas que estas encerram. O prazer originado pela beleza põe em jogo o corpo inteiro daquele que usufrui da arquitetura, ideia que levava Leão Batista Albert a aplicar as proporções do homem, que considerava perfeitas as regras de construção dos seus edifícios. Ao longo do Tratado de Reedificatória, Albert faz referências ao corpo humano e à sua perfeição. Sendo o homem a mais perfeita manifestação da natureza, a arquitetura deveria ser inspirada no homem, e diretamente nas suas proporções e medidas. Dessa forma, o papel dos edifícios na cidade é conformá-la de maneira a buscar um todo probo. O arquiteto deve procurar soluções que alinhem funcionalidade, eficiência, economia, praticidade e que alcancem facilidade construtiva e dignidade estética, aliando todos esses conceitos sem priorização de nenhum deles. A arquitetura, tendo no conhecimento aplicado ao esforço, ao trabalho e à produção, aparece como um meio de materializar um ideal sociocultural. A questão da funcionalidade para Albert é necessária, mas não essencial, pois na realidade a arquitetura só atinge seu ponto máximo quando reconhecida pelos aristocratas, os chamados homens de glória.
A arquitetura é um objeto intermediário em que se conciliam a conveniência prática, o gosto e o decoro, e serve tanto à comunidade quanto ao indivíduo. A importância que Alberti dá à construção de linhas que contribuem para a geração de formas geométricas precisas, sejam circulares ou poligonais, hexágono, quadrado, mais um terço, quadrado mais metade e quadrado duplo, é sugestiva das propostas que o autor faz posteriormente na procura da forma perfeita, tanto para as igrejas de planta central como basilical. Além disso, a expressão numérica, base para a arquitetura intelectual, é manifestada de modo a exceder a funcionalidade. Dessa forma, tomando o templo como exemplo e considerada a edificação que se situa no vértice da perfeição em que se hierarquizam as tipologias no tratado, deve ser composto e construído como um organismo animal, devendo-se conformar todas as partes do seu corpo de modo que elas correspondam-se inteiramente umas às outras. Essa correspondência difere-se de Vitruvius por referir-se não apenas a uma relação numérica entre as partes, mas a uma relação estrutural e funcional que preside as coisas naturais e as obras construídas dentro de uma totalidade. Diferença relevante entre os dois tratados reside no fato de Vitruvius descrever o modo como eram construídos os edifícios que se admira, enquanto Alberti prescreve como os edifícios do futuro devem ser construídos.